Número 15, a nuvem guiando a marcha dos israelitas. Estudando Números capítulo 9, versículos 15 até o versículo 23. Então vou ler aqui do versículo 15 até o versículo 17. Esse capítulo é bem interessante, que diz: E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se assentavam o seu arraial. Então a nuvem, ela determinava o quanto os israelitas iriam peregrinar. Se ela se movesse, os israelitas deveriam desmontar todo o tabernáculo, todas as tribos deveriam seguir a nuvem, né, e colocá-la, reorganizar tudo aonde a nuvem parasse. Então, durante o dia, ela tinha uma tinha uma forma de nuvem, e à noite em forma de fogo. Por quê? O deserto é um local frio à noite e quente durante o dia. Então, ao mesmo tempo, está falando de guiar e também de proteção. Durante o dia, a nuvem protegia eles do calor, tá bom? E à noite protegia eles do frio, aquecia os israelitas. Ou seja, os israelitas, eles vivenciavam a presença de Deus 24 horas por dia. A todo momento eles estavam vendo o milagre de Deus. Por que é importante enfatizar isso agora? Porque nós veremos no livro de Números que a quantidade de murmuração é muito grande. Então, alguém que está experimentando o milagre de Deus diariamente, e não é só esse milagre, são outros, nós veremos. Mesmo assim, eles murmuravam de Deus, né? O comentário do livro diz: a nuvem guiava o povo e estava sobre o tabernáculo. Quando ela se movia, o povo deveria peregrinar seguindo-a. Vamos ler no Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, que diz: E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, aqui no momento em que eles estão saindo do Egito, que precisavam caminhar de dia e de noite. Ali não era o momento de eles pararem o acampamento, tá bom? Era o momento deles saírem e atravessar o mar. Em todo esse momento que estão atravessando o mar, a nuvem está acompanhando eles. E Números capítulo 10, versículos 11 e 12 também diz: E aconteceu no segundo ano, do segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Então, era um sinal visível, tá bom, da instrução de Deus sobre eles caminharem ou pararem. Item 16, as duas trombetas de prata. Números 10, versículos 1 a 10. Elas tinham a finalidade de convocar o povo para a congregação, né? E até, por que duas? Porque dois era um símbolo de testemunho verdadeiro. Número 17, os israelitas partem do Sinai. Bom, então nesse ponto aqui, como eu disse, o livro de Números é a continuação, principalmente do livro de Êxodo, né? E agora eles vão partir do Sinai, onde eles estiveram por cerca de 2 anos recebendo a lei, tá bom? E agora eles vão partir para a terra de Canaã. O comentário diz: após receber a lei, Israel inicia a sua caminhada para Canaã. 18. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Números 10, versículo 29 a 36. A princípio, Obabe, que era cunhado de Moisés, não quis ir, mas em Juízes 1,16 é dito que seus filhos entraram em Canaã. E por que Moisés chamou a Obabe? Ele justifica. O seu cunhado conhecia melhor aquele deserto
do que Moisés, tá bom? Então ele serviria de olhos, ele serviria de um guia para o povo de Israel naquele deserto. Número 19, vão começar as murmurações dos israelitas. Capítulo 11, versículos 1 a 10 de Número. O povo murmura e de forma mentirosa. Veja o versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos. Quer dizer, é claro que eles não comiam de graça, né? Era trabalho escravo que eles faziam, não? E claro, para escravos tudo era contado. O comentário diz: eles viviam como escravos, não comiam de graça. E para completar, falam como se as frutas fossem fartura. Essa é uma característica da murmuração. Tudo que é diferente do atual é melhor. Ou seja, o murmurador, ele quer criticar, quer reclamar da situação atual. E até a situação passada, que era pior, como era o caso dos israelitas, o murmurador transforma ela em algo melhor. Não? Esse é o tipo de reclamação que não pode haver no meio do povo de Deus. O povo de Deus pode questionar, tá ok? Mas questionar com razão. Isso é murmurar, é você perverter a verdade atual, tá bom? Dizendo que ela é inferior à verdade passada. Então a verdade passada era outra, era escravidão, era comida em porções restrita, né? Mas o murmurador ele faz isso, ele aumenta o que não deve e diminui, né, aquilo que não deveria diminuir.